E aí, pessoal? Então, estamos aqui de novo, mais um ano, né? Muito felizes com o que a gente vem ouvindo do curso. Cada vez melhor, cada vez com mais novidades, como vocês têm visto. Ficamos muito felizes com o resultado também dos nossos alunos do ano passado. E vamos para mais um ano, espero que com muito sucesso para vocês, principalmente, e consequentemente para a gente, tá? Então, começando com o módulo de IRA, aula expositiva. Primeira aula, abordagem geral. Caiu esse ano agora questão super fácil de IRA para cálculo de CADIGO, né, de estadiamento de IRA pelo CADIGO, pela creatinina. Então, conceitos básicos parecem que não são importantes, mas cai na prova. Claro, imagino que pouca gente ou ninguém tenha errado, mas é sempre importante a gente relembrar. Vai ter depois aula sobre várias etiologias, como sepse, rabdomiólise, doenças tropicais. Vai ter aula de hepatorenal, cardinal, vai ter aula depois sobre diálise, especificamente diálise contínua, tá? Então, essa é realmente uma abordagem inicial. Começando, então, vamos falar sobre conceitos básicos de IRA, sobre as principais etiologias e abordagem diagnóstica e de tratamento. Lembrando que a gente vai deixar a diálise para a próxima aula, para a aula de outra semana. Primeira coisa é por que acontece piora aguda da função renal. A gente tem o glomérulo como uma entidade, uma estrutura que é responsável por fazer a filtração do sangue, do plasma, e que para poder manter a sua filtração relativamente constante, ele tem um mecanismo de ajuste da pressão baseado em duas arteríolas. Então é uma das poucas estruturas do organismo que é ligado por duas arteríolas, e não uma arteríola e uma vênula. O glomérulo, então, a gente pode ter uma vasodilatação ou vasoconstricção, a depender se eu estou tendo uma hipertensão, hipervolemia ou hipotensão, hipovolemia. Assim como se eu aumento a saída do meu cano, da minha pia, como é o exemplo clássico que o pessoal usa, eu vou ter uma drenagem maior, uma queda da pressão. Se eu reduzo, se eu faço uma vasoconstricção da eferente, eu vou ter um aumento dessa pressão. Tá? Então, só para vocês entenderem que existe uma regulação intraglomerular importante das pressões. Claro que dependendo da intensidade da hipo ou da hipervolemia, mesmo esse ajuste não é suficiente para manter a filtração estável. Daí a IRA. Então, se existe uma entidade que aumente muito a pressão venosa ou reduza muito a pressão arterial, mesmo esse ajuste não vai ser possível que o rim aguente a alteração e por isso acaba causando a IRA, tá? Então, essa queda abrupta da pressão a gente chama de IRA. Então, da pressão, consequentemente, da filtração. Então, o conceito clássico é esse de redução abrupta. E a gente precisa lembrar que a IRA é uma síndrome, né? Então, saber que o paciente tem IRA é o primeiro passo apenas da nossa investigação. Vocês já sabem muito bem, mas só para reforçar, a forma como a gente dá o diagnóstico é baseada na creatinina. A gente tem o fígado produzindo creatinina baseado em aminoácidos da nossa dieta. Na verdade, ele produz creatina baseado em aminoácidos da nossa dieta. O músculo usa a creatina para a produção de energia, para a contração muscular, e gera como resto da creatina, dessa reação, a creatinina, que não tem função orgânica nenhuma, apenas a gente avaliar a função renal, que não é nada de apenas, né? A gente tem várias situações onde a creatinina não é confiável, então. Então, se eu tenho uma alteração do fígado, ela não vai ser confiável, da massa muscular, ela não vai ser confiável, como tem aqui. Então, a gente tem aqui uma situação onde eu tenho um paciente halterofilista, ele produz muita creatina e, consequentemente, creatinina por dia. Nesse caso, como eu tenho uma produção muito alta, é mais rápida o diagnóstico de IRA, é mais rápido, mais precoce o diagnóstico de IRA. Normalmente, na nossa realidade clínica, a gente vê o contrário, que são pacientes mais frágeis e mais susceptíveis a terem IRA. O paciente sarcopênico ele vai demorar mais, já que a produção diária de creatina dele é menor, para a gente dar o diagnóstico. Então, muito cuidado com aquele paciente sarcopênico que aumentou ali 30% da creatinina em 2 dias, ou 0,2 em 2 dias, pode já ser uma IRA. Do mesmo jeito, a gente tem volemia como um fator importante para atrapalhar no diagnóstico da IRA. Um paciente hipervolêmico, 10, 20 litros acima do seu peso seco, digamos assim, da sua quantidade de água corporal total, ele vai ter uma dificuldade maior
de alcançar o diagnóstico de IRA, porque a minha creatinina está diluída. A minha creatinina é uma molécula bem pequenininha, 110 Daltons mais ou menos, que está espalhada em todas as células do corpo, em todo lugar que tem água, seja célula, seja interstício, seja vaso. Então, por isso, se aumenta a minha água corporal total, dilui e demora mais para subir. Então, cuidado com algumas nuances que podem aparecer tanto em prova como na vida. A gente tem a IRA como uma entidade super prevalente no mundo inteiro. Aqui é um estudo somente com pacientes em UTI, podendo chegar a 30% aqui na América Latina, 25% na Europa, 20% na América do Norte. Mas, em geral, em UTI, essa prevalência é maior do que 20%. Em enfermaria ou em hospital, em geral, é 5% a 10%, mas varia muito de acordo com o perfil do hospital. Pode ser um paciente, um hospital mais de cirurgia plástica, vai ter muito menos, se Deus quiser, do que um hospital cardiológico, né, que vai ter muito mais. Ou oncológico, como a gente vê bastante. Diagnóstico de IRA. Então, eu sei que é uma queda abrupta da função, já tivemos várias formas de dar o diagnóstico, e o mais recente, que é de 2012, é a classificação pelo CADIGO, onde a gente classifica, a gente dá o diagnóstico quando alcança o CADIGO 1. Então, se eu tenho um aumento de 0,3 em até 48 horas, ou 50%, mais de 50% em até 7 dias, eu tenho um diagnóstico de IRA. É muito importante eu ter essa função com esse tempo determinado para chamar de uma IRA com certeza, digamos assim. Então, se eu tenho uma creatinina de 20 dias atrás e a doença começou há 2 dias, o paciente começou a ter febre e tosse há 2 dias, eu posso inferir que o paciente tem IRA, porque 20 dias atrás estava uma creatinina, hoje que ele tem 2 dias de tosse e febre, está 1,8. Então eu até posso inferir, na prática a gente dá o diagnóstico. Mas em teoria, eu só posso dar o diagnóstico se for 7 dias de diferença. Na aula de hepatorenal, vocês vão ver que no paciente cirrótico, o Clube Internacional de Ascite botou uma cláusula que permite a gente usar de 3 ou até 12 meses na ausência de outro creatinina. Mas na prática teria que ser 7 ou 48 horas, tá? Além disso, eu posso também dar o diagnóstico por diurese, e aí é muito mais precoce. Então, menos de 0,5 ml/kg por mais de 6 horas é diagnóstico já de IRA. O diagnóstico entra já como estadiamento CADIGO 1. Mas, a partir do momento que eu mais do que dobra a minha creatinina comparado com a basal em até 7 dias, ou a minha oligura passa de 12 horas, CADIGO 2. Se passa de 24 horas, CADIGO 3, só que como é CADIGO 3, vira 0,3, e anúria 12 horas também já é CADIGO 3 por diurese. Já pela creatinina, CADIGO 3 é triplicar ou passar de 3 vezes o valor de base em 7 dias. Não adianta nada ser um aumento em 7 dias em 60%, em 14 dias de 150% e em 25 dias de 250%. É grave, óbvio que é grave, mas eu não posso chamar de uma IRA CADIGO 3 se foi uma piora em mais do que 7 dias, tá? Ou se o paciente entrou em diálise ou se é uma IRA com creatina acima de 4. Eu sei que vocês todos já sabem disso, mas só para reforçar. A gente sabe que o diagnóstico sindrômico de IRA, ele tem nuances em relação ao tempo, como eu acabei de mostrar. Então, por conta da não existência até 10 anos atrás de um diagnóstico que permitisse eu diferenciar uma IRA de uma DRC, ou eu conseguir definir um paciente que não tem nem IRA nem DRC, né, que é o que entraria aqui nessa região cinzenta, criou-se em 2012, lá no CADIGO, esse critério chamado doença renal aguda, que é quando eu tenho uma piora da função também, né? Que aí tem os critérios parecidos com os critérios de DRC e de IRA, mais um tempo entre 7 e 90 dias. Para ser mais preciso, a IRA entra dentro da doença renal aguda, então seria de 1 a 90 dias. Então tem 20 dias, se o paciente duplicou a creatinina, ele não é uma IRA, mas é uma doença renal aguda. O paciente tem agitação menor do que 60, mas não tem mais de 3 meses, não é uma DRC, mas é uma doença renal aguda. É um conceito que não é novo, pouco cobrado em prova, mas que é bom a gente saber, porque pode eventualmente cair. Existem algumas outras nuances em relação ao diagnóstico, uma delas é relacionada à trajetória da IRA. Não tem bem definido nomes de cada trajetória, mas a gente sabe que se você tem um paciente que tem recorrência da IRA,
então a taxa de filtração cai, volta a recuperar e cai de novo, ele tem muito pior prognóstico, menos chance de recuperar a função renal. Do mesmo jeito, se você tem uma IRA que não recupera totalmente, é um paciente que a longo prazo tem um pior prognóstico. A gente já aprendeu também que se tem microalbuminúria, ou albuminúria, né, o termo mais correto, é pior prognóstico, mais chance de progressão. Se dura mais do que 7 dias, e principalmente mais do que 30, né, não 90, é pior o prognóstico. Então, tem algumas características da trajetória que são também importantes na hora de avaliar o paciente em relação à recuperação da função, principalmente. A gente tem outro conceito importante que é o da reserva funcional renal. A gente trabalha normalmente com 60%, 70% da nossa capacidade máxima de filtração glomerular, para não sobrecarregar nossos lindos podócitos. Se a gente tem um paciente que passa por um estresse cirúrgico, um estresse infeccioso, ou um aumento do aporte de proteína da dieta, que é a forma como eles calculam a função residual renal, ou a reserva funcional renal, a gente vai ter uma necessidade de usar essa reserva, de usar esses glomérulos, essa capacidade máxima de filtração glomerular. Então isso é mensurável, eu posso avaliar no clearance creatinina 4 horas antes, 4 horas depois desse aporte de proteína de 25 a 30 gramas oral, para avaliar se por acaso houve esse incremento da taxa de filtração. Se houve um incremento de 20, 25, é normal, esse paciente tem menos risco de IRA. Se não houve incremento, esse paciente já tem perda da reserva, ele é mais susceptível à IRA. Então, isso pode ser utilizado, por exemplo, pré-cirurgia cardíaca, como preditor de IRA, tá? Na prática, eu acho que vocês sabem tão bem quanto eu que ainda não é bem utilizado, mas isso já foi mostrado que pode sim ser uma ferramenta para ajudar a predizer IRA, tá bom? Então, interessantíssimo a gente saber que existe esse conceito também. E já estamos um pouco até cansados de falar sobre isso nas aulas, na vida de biomarcadores, né? Nas aulas de vida de professor, mas biomarcadores na IRA, há muito tempo já que a gente ouve falar, a gente sabe que alguns deles, como o Enigal e o TIMP2 e GFBP7, que é o NephroCheck, eles estão aparecendo já nos Estados Unidos como um kit que pode ser utilizado aqui. No Einstein, às vezes eles usam o Enigal, mas ainda sem saber exatamente para quê. Mas o fato é que a gente ainda não tem um protocolo bem estabelecido de como usar e como isso vai ajudar a gente a definir condutas. O que a gente já sabe é que na presença dos biomarcadores positivos, eu tenho um pior prognóstico, seja porque o paciente vai ter mais risco de diálise ou mesmo de morte. A ideia é saber só quando usar cada um deles, em que situações usar cada um deles, né? Esses dois são muito utilizados já na literatura em relação a pacientes com pós-operatório de cirurgia cardíaca, principalmente, mas como IRA em geral. O Enigal tem alguns trabalhos com cirróticos, então são situações que a gente já sabe que eles são benéficos, mas falta ainda aquele protocolo, ou digamos assim, comprovadamente que mude desfecho, né? Aquele estudo. Mas pode ser que tenhamos mudanças nos próximos anos. Então, esse estudo é um estudo retrospectivo, mas que mostrou que quando a gente tinha o biomarcador positivo, um S é quando o paciente não tem disfunção renal, mas tem um biomarcador positivo, né? Não tem disfunção pelos nossos critérios clássicos. E sempre que tem um B é porque é positivo. Então, a gente consegue ver nesse estudo que quando a gente tem um biomarcador positivo, a chance do paciente ter uma mortalidade é maior em qualquer das funções avaliadas, em qualquer um dos estadiamentos avaliados. Então, algumas pessoas acreditam, como o John Kellogg, que é um dos grandes estudiosos de IRA, que inclusive o critério diagnóstico vai mudar e que eles vão acrescentar no próximo CADIGO, que a gente está ansioso esperando a publicação, pelo menos na data de hoje, para ver se de fato isso vai mudar ou não, se eles vão acrescentar ou não e como eles vão acrescentar. Mas o fato é que pode ser que no futuro a gente chame de um B, um A, 2B, 2A, de acordo com ter biomarcador positivo, porque muda o prognóstico, a chance de não recuperação da função, de necessidade de diálise. Então é uma ferramenta útil, sim. Tá? Manifestações clínicas, como é que a IRA pode se manifestar? Né? Vocês que trabalham já no dia a dia devem ter visto que das mais variadas formas, depende da etiologia. Então, se eu tenho uma sepse, o quadro clínico é totalmente diferente do que se eu tenho uma cardiorrenal. O paciente com uma IRA puramente com a IRA, sem outra causa específica,
sistêmica, né? Por exemplo, um paciente que usou anti-inflamatório, ele pode ter algumas queixas específicas, como relacionadas a uma náusea, vômito, no sentido de uremia, ou relacionada a uma redução do débito urinário, hipervolemia. Mas isso é muito raro de acontecer. É muito mais frequente o paciente chegar num contexto de sepse, de hipovolemia, choque ou desidratação, com um quadro clínico característico para aquela etiologia, tá? Então, pode ter alguma manifestação clínica relacionada à ira, mas é menos frequente do que ter relacionado à própria etiologia. Algumas manifestações clínicas são frequentes também quando a gente pensa em etiologias específicas, digamos assim. Então, a gente tem pacientes com um quadro clínico de NTA, que pode ou não ser oligúrica. Se for um NTA relacionado a choque e hipovolemia, normalmente é oligúrica. Se for relacionado a drogas, normalmente é não oligúrica, né? Então, aqui eu coloquei várias causas de NTA, né? Milhões de causas de NTA que a gente tem dentre as nefrotoxicidades, dentre as drogas, digamos assim. A NTA, em geral, ela tem uma característica diferente de acordo com a etiologia. Então, se eu tenho um paciente com uma ira com NTA por choque ou por sepse, ela tende a ter uma curva rapidamente progressiva. Talvez até ficaria melhor assim. Se eu tenho um paciente com nefrotoxicidade, eu tenho uma curva mais lentamente progressiva, em geral não oligúrica. Tem exceções, mas em geral é essa regra que a gente vê no dia a dia, que é relatada na literatura. Quando a gente tem uma ira, não uma NTA, mas que pode virar uma NTA, mas uma ira por desidratação ou pré-renal, ou por vasoconstricção da aferente, né, que aqui são mecanismos relacionados a todas essas, né, a diurética é por hipovolemia e ECA-BRA por redução por vasoconstricção da eferente, consequentemente, a gente tendo o contrário, né? Vasodilatação da eferente, consequentemente, a gente tendo uma queda da pressão interglomerular. Então, são todos mecanismos que caem rapidamente a pressão interglomerular, seja porque não chega sangue, chega porque o vaso da aferente está constricto ou a eferente está dilatado, né? Esvaziando mais rápido o glomérulo. A gente, nesses casos, tem também uma curva, em geral, rapidamente progressiva da creatinina. Então, em 2 dias, 3 dias, a creatinina aumenta 1 ponto, 2 pontos, né? Dependendo também da massa muscular do paciente. A gente tem ira por cristal como um outro mecanismo. Em geral, não tem um quadro clínico muito característico. A gente pode ou não ter oligúria, pode ou não ter um aumento mais rápido da função. É uma etiologia ou é uma síndrome, um subtipo de ira raro de a gente ver no dia a dia, mas também pelo diagnóstico difícil, porque tem que ser detectado na biópsia e alguns cristais são necessários colorações específicas para serem detectados. Então, do dia a dia que a gente até vê como hipótese mais provável é dose terapêutica de sulfa como uma possibilidade, como causa de ira por cristais, e também os antivirais. Isso a gente vê bastante, principalmente com a aciclovir, também em geral para tratar zoster ou encefalopatia herpética, né, que são doses maiores. A gente até tem outras medicações super frequentes que também podem causar cristais, mas a gente não vê um contexto de ira em geral com essas medicações para dizer que isso de fato é frequente. Posso ter uma pseudoira, que é quando eu tenho uma creatinina que aumenta sem ter uma perda da filtração glomerular. Então, a creatinina é um método que a gente usa para avaliação da filtração aguda ou crônica, mas que tem defeitos, como vocês já entenderam. Então, essas medicações aqui, elas atrapalham a secreção da creatinina. Então, a creatinina pode ser filtrada e secretada. Se eu tiro o componente de secretada, que a gente tem entre 5%, 10%, dependendo do paciente, até 20%, 30%, a gente vai aumentar artificialmente a creatinina sem piora da função. Nesse caso, parece uma ira e não é. Por isso, pseudoira, tá? Em onco tem sido muito discutido isso com vários inibidores da tirosina quinase. Corticoide, ele pode aumentar a perda de massa muscular, então ele é catabólico e por isso a creatinina pode aumentar. Em geral a gente não vê isso no dia a dia, mas pode acontecer, principalmente ureia a gente vê, né? Mas pode acontecer com creatinina. E a cefoxitina, ela interfere com o método de Jaffe, que é o método colorimétrico. Dopamina interfere com o método enzimático na hora de interpretar, assim como bilirrubina interfere com os dois. Então é interessante a gente saber esses detalhes, apesar de normalmente não ser frequente a gente ver no dia a dia como causa de ira. A gente pode ter ira no contexto de glomerulopatia, então eu posso ter ira com hematuria macroscópica, com síndrome nefrótica. Importante a gente lembrar que tem várias drogas que causam também.
e com tubulopatias específicas. Eu posso ter a tubulopatia específica isoladamente ou no contexto de piora da função. Então, eu tenho causas de tubulopatia proximal, que destaque para a tenofovir, que a gente vê hoje em dia bastante no dia a dia, e com a cisplatina nos pacientes oncológicos, que ainda é muito utilizada. A gente pode ter diabetes insípidos, aí o paciente pode ficar poliúrico, pode ter alteração de nível de consciência, no caso do lítio, e por isso pode ter IRA. E a gente pode ter o paciente, aqui também são causas de diabetes insípidos, e aqui a gente pode ter hipomagnesemia, normalmente não dá IRA, com inibidor do fator de crescimento de epitelial. Então, eu quis só mostrar algumas manifestações clínicas que eu posso estar no contexto de IRA, pensando em manifestações relacionadas a algumas etiologias específicas. As etiologias, para facilitar na hora da investigação, a gente tem várias formas de investigar, vocês vão ver várias formas na literatura. O clássico é pré-renal, intra-renal e pós-renal. Vocês já sabem, quem já viu outras aulas minhas, mas eu gosto de tentar dividir um pouco mais esse intra-renal, porque é muito mais complexo do que só dizer que o problema está no rim, porque eu preciso saber exatamente o mecanismo, senão eu não consigo tratar. Então, eu costumo dividir em NTA pré-renal, como causa de intraparenquimatose, então eu posso ter uma hipovolemia no começo responsiva a volume, mas porque o paciente já é crônico ou porque foi muito tempo de hipovolemia, o paciente não responde mais a volume e vira uma NTA, mas o mecanismo inicial foi pré-renal. Eu posso ter uma IRA inflamatória, uma NTA inflamatória, aqui sem ser num contexto de choque ou de isquemia. Então, numa paciente com sepse, por exemplo, eu vou ter o paciente tendo, por conta dos dumps e pumps, que são padrões moleculares que ativam o receptor toll-like do túbulo, protege o túbulo se guarda e não faz mais a função dele de filtração, de absorção de sódio, por exemplo. E nesse caso, por exemplo, eu vou ter o reflexo túbulo glomerular, que pode fazer com que eu tenha vasoconstricção da aferente. Esse é o mecanismo mais aceito para justificar por que faz IRA nesses casos. No caso da sepsis especificamente, eu tenho uma área sim de isquemia, mas é mais heterogênea, mais em mosaico, que eles chamam. E eu, óbvio, posso ter choque junto e hipovolemia. Eu posso ter IRA por tóxicos, aqui entra principalmente medicações, mas também rabdomiólise, imioglobinúria, ou hemoglobinúria. E a IRA por causas imunológicas, e aqui o clássico é a GNRP e a nefrite intersticial aguda. Então é importante a gente entender as etiologias, achar um jeito de tentar classificar cada uma delas, ou dentro de grupos, para ficar mais fácil de a gente tentar achar um diagnóstico e não esquecer nenhuma grande causa. Outra forma de classificar as IRAs é de acordo com o lugar onde iniciou a IRA. Eu lembro que caiu já alguns anos atrás uma questão sobre isso, e era exatamente perguntando sobre o conceito. Quando eu chamo de uma IRA comunitária, quando eu chamo de uma IRA hospitalar. Então, só para vocês saberem, se o aumento da creatinina começa depois de 48 a 72 horas, é porque a IRA começou dentro do hospital. A gente sabe que a creatinina é um parâmetro que pode ser tardio, por isso se dá esse tempo de 48 a 72 horas. Se a IRA começou em menos tempo do que isso, é porque a causa da IRA já veio de antes. É o que a gente chama de comunitário. Esse é um estudo legal, que é um estudo aqui da América Latina, onde tem vários centros brasileiros, que tentou avaliar dentro desses hospitais todos que participaram desse estudo, quais eram as principais etiologias, separando entre comunitária e hospitalar. Como a gente já sabe, as principais são desidratação e sepse. Aqui choque entrou como sepse, apesar de que tinha outras etiologias, mas sepse era a mais frequente de choque. E a gente sabe que quando o paciente está internado, é mais frequente a gente ter sepse como causa e não desidratação pré-renal. Tá? As outras, aqui eles separaram em vários subgrupos, mas entra a nefrotoxicidade e cardiorenal como grandes causas, independente de onde o paciente esteja. Tem várias outras etiologias, né? Como eu já falei, vamos ter outras aulas. Eu trouxe aqui só essa figurinha para entender que mesmo uma etiologia específica pode ter vários contextos ou várias subetiologias envolvidas. Então aqui é um paciente com IRA perioperatória, ou pós-operatória, como eles colocaram aqui no artigo, onde a gente coloca eles colocam vários fatores de risco, desde fator de risco pré-operatórios, então um paciente que já tem doença renal crônica, que já é diabético, que estaria já com pelo menos uma perda da reserva funcional renal, um paciente que é idoso, também talvez pelo mesmo contexto, seria um fator de risco. No intraoperatório, eu posso ter uma IRA, em teoria, pré-renal, posso ter por nefrotoxicidade, também pré-renal,
Então, pode ter mais de um mecanismo mesmo quando eu coloco dentro de uma caixinha de etiologia específica. E no pós-operatório, o paciente que tem SARA, que tem ventilação mecânica, óbvio, tudo dentro do contexto também do que aconteceu no intraoperatório. O paciente pode ter pós-renal, dependendo da cirurgia que foi feita. Então, é realmente difícil, às vezes, a gente definir que tem uma etiologia só, né? Até, às vezes, eu uso essa figura. A gente sabe que a maioria dos pacientes que têm IRA, eles têm múltiplas etiologias. Mais de 50% dos pacientes têm mais de uma etiologia. Então, cuidado, principalmente no dia a dia, né? Em prova é difícil cair algo desse tipo, mas no dia a dia sempre fiquem atentos, porque a gente está tratando uma, às vezes tem 2, 4 etiologias possíveis de IRA. Uma outra questão importante relacionada às etiologias é separar os pacientes entre pré-renal e NTA. Na prática, quem vai definir isso é se responde ou não a volume, como eu vou mostrar nos próximos slides. Mas, na teoria, somente em prova, é muito cobrado como faz essa diferenciação, né? O conceito básico que a gente tem que entender é que o túbulo, ele é uma estrutura que é muito ávida por sal, principalmente o túbulo proximal, em situações onde a gente tem uma IRA. Porque, em geral, tem a ativação do sistema renina, já que pré-renal, choque são causa muito importante, causa renal muito importante. Então, vai ter uma avidez por sódio. Se eu tenho um túbulo que está doente demais, porque tem um NTA, então morreram muitas células, ou porque o paciente já era crônica e entra aqui uma falha, um cavity da avaliação de pré-renal e NTA, eu vou estar ávido por sódio, mas não vou conseguir absorver tanto sódio. Então, nesse caso, eu vou ter um sódio urinário mais alto. A gente já aprendeu que o FENA é a forma ideal de avaliar isso, ou pelo menos uma das formas. Se eu tenho um FENA menor do que 1%, fala mais a favor de um túbulo ainda viável, então mais para pré-renal. Se eu tenho um túbulo não funcionante, eu vou deixar o sódio sair e o FENA seria maior do que 1%. Além do FENA, a gente aprendeu também que avaliar cilindros granulosos é uma forma importante ou fidedigna para saber se o paciente tem NTA ou não, se vai responder a volume ou não, se vai recuperar nos próximos dias ou não. Ele vê bastante prognóstico, mais do que etiologia, já que NTA pode ter etiologias várias, como eu já comentei. Então, quando eu tenho uma quantidade maior de cilindros, quanto maior a chance do paciente não recuperar, de entrar em diálise, inclusive de morrer. Então, é uma das formas também de ser visto. Em teoria, tenho que fazer a avaliação da urina por microscopia, para avaliar, faz a centrifugação da urina, bota no microscópio, na lâmina, vê no microscópio e conta de acordo com um grande aumento, normalmente. Eu vou mostrar algumas escalas para vocês. Então, essa é uma forma que é fidedigna, mas talvez devido ao trabalho que dá, a gente acaba não fazendo tanto na prática. Lá nos Estados Unidos eles fazem muito mais do que a gente. Então, assim que calcula o FENA, difícil pedirem para calcular, normalmente eles já colocam na prova o valor, mas só para vocês saberem. E a gente tem outras causas de FENA menor do que 1%, não só pré-renal. Esse é um dos problemas também. Então, quando eu tenho uma hiperativação do sistema renina, seja lá por qualquer motivo, eu vou ter uma tendência a ter esse FENA mais baixo. Então, por isso que cardiorenal, hepatorrenal, sepse, contraste porque causa vasoconstricção, também podem causar. E assim como o DRC que eu já comentei, se eu usei diurético, principalmente nas últimas 6 horas, e em geral a gente fala até 24 horas, eu posso ainda também ter um sódio urinário mais alto pelo próprio efeito do diurético. Na ausência da possibilidade de usar a fração de excreção de sódio, por conta do uso do diurético, se recomenda usar a fração de excreção de ureia, que foi exatamente isso que caiu na prova de 2024, né, que era para saber esse conceito, que como estava com diurético, teria que usar a fração de injeção de ureia, e na prática a gente também usa pouco, mas esse corte de 35% é o corte que a gente usa, e em geral maior que 50% é igual a NTA. NGAP urinário, se está positivo, quer dizer que eu tenho pouca produção de amônio, túbulo doente, talvez também seria um NTA, seria outra forma de avaliar. O sódio urinário isoladamente, acima de 20, 30, seria NTA. Então tem várias formas de avaliar. Como eu já comentei, a quantidade de cilindros é uma das mais fidedignas hoje em dia. Então 5 cilindros por grande aumento seria uma forma de avaliar. Tem várias classificações específicas, né? Mas essa é a que eu gosto mais. E, como eu já comentei, responder a volume. Então, às vezes, esse diagnóstico vai vir 48 horas depois, né? Não vem ali na hora. Então, às vezes, eu estou ali na dúvida se eu faço mais volume ou não. Então, dar o diagnóstico de NTA talvez me ajude a falar assim, olha, esse FENA está muito alto, não vamos fazer mais volume. Já está mostrando o paciente que não vai responder. Então, em algumas situações pode ser útil, mas no dia a dia é pouco comum de a gente usar.
Como é que a gente faz a abordagem diagnóstica para entender qual é a etiologia? Então, é importante a gente fazer uma divisão da nossa abordagem entre achar a etiologia, então vou investigar as principais causas e avaliar se o paciente é crônico ou não. Então, será que ele tem uma creatina anterior para dizer se era realmente crônico ou não? Ele é um paciente diabético há 30 anos, amputado, cardiopata grave, interna todo mês por conta de ser descompensada. Então, muito mais provável que ele tenha uma DRC de base mesmo que ele esteja agudizado, né? Então, isso às vezes muda até em relação à predição de recuperação, com a chance de ele precisar de um permicate depois de 2 semanas em diálise. E a diurese, oligúricos, em teoria igual a IRA, mas a IRA, em metade das vezes, pode não estar oligúrica. E não oligúrica, então pode ser IRA ou ser DRC, tá? Uma das formas de a gente diferenciar. E a história clínica? A história vai definir, muitas vezes, pelo menos em termos de probabilidade. Como eu comentei no começo, paciente em febre, tosse há 2, 3 dias, a creatinina era 1 ano atrás de 1 e agora está 2, é muito mais provável que ele esteja piorando agudamente a função, e não que vem piorando pouco a pouco de 1 ano para cá. Então, a história ajuda muito a predizer, mas às vezes a evolução do dia a dia na UTI, na enfermaria, é que vai confirmar aquela probabilidade anterior. A gente investiga as etiologias primeiro, então, com história, com avaliação dos parâmetros que eu mostrei, e depois avalia também com investigação laboratorial, complementar. Então, urina, a gente brinca que não se nega para ninguém. O FENA, como vocês entenderam, pode ajudar em alguns casos, apesar do dia a dia a gente não usar tanto. A urina, eu vou avaliar hematúria, leucocitúria e proteinúria. Eu preciso lembrar que a glomerulopatia é uma possibilidade de diagnóstico etiológico de IRA, então pensar em glomerulonefrite rapidamente progressiva em alguns casos, às vezes já chega com 4, 5 de creatinina e a gente fica ali na dúvida se é IRA ou não. Então, se tem hematúria e proteinúria, pode ser sim. E lembrar de nefrite intersticial aguda, que em geral não tem urina normal, em geral com leucocitúria. Então, uma urina completamente normal fala muito contra nefrite intersticial aguda. Ultrassom ajuda a descartar pós-renal. A gente pode ali até fazer beira-leito, mas não é um exame que na maioria das vezes venha alterado. Ele também pode ajudar nessa diferenciação entre DRC e IRA, pela espessura do parênquima, normalmente maior do que 13 milímetros, mais provável IRA, menor do que 10, mais provável DRC, ou uma DRC agudizada, mas que ele já tenha uma DRC. E se é menor do que 10 centímetros, mais provável DRC. Se é maior do que 11 centímetros, mais provável ser IRA. Também, de novo, pode ter DRC com IRA junto. Aqui uma investigação de acordo com o que eu estou pensando de etiologia, então são várias as etiologias possíveis, eu vou investigar de acordo com o que eu estiver pensando. E a biópsia, sim, é também indicada em várias situações. E o que é mais indicado na literatura é aquele paciente que tem suspeita de NIA, então paciente que tem eosinofilia, que tem rash, ou que tem uso de alguma medicação, principalmente antibiótica, antimicrobiana, né, vai ter aula de NIA depois. E que a gente não tem uma outra causa de IRA identificada. Ou se eu tenho uma NTA que está durando mais do que 14 dias. Aí a gente também vai cogitar fazer uma biópsia. Claro que é o paciente que teve diversos insultos durante essas 2 semanas, não vai entrar nesse critério. Então a investigação direcionada vai depender muito do quadro clínico do paciente, né? Se eu tenho um paciente que parece séptico, não vou precisar fazer complemento, digamos assim, né? Se eu tenho um paciente que tem um quadro clínico de MAT, que tem plaquetopenia ou uma queda maior que 25%, eu tenho uma anemia com esquizócitos, né, uma anemia microangiopática, eu vou fazer uma investigação específica. Primeiro para identificar que é um MAT, né, aí sim investigando se tem esquizócitos, e depois investigando o porquê, né, com teste genético, com Adams 13, para entender por que ele tem microangiopatia trombótica. Se for um paciente com dor lombar, hipercalcemia, eu vou direcionando para direto-forésica, cadeia leve livre. A ideia é que a gente, pela história clínica, consiga definir qual é a investigação que vai ser feita. Tratamento. O tratamento eu gosto de dividir entre tem uma urgência, uma emergência, vai morrer se eu não fizer diálise, que são as urgências dialíticas, vamos comentar mais na aula de diálise, e tratar a causa e evitar novos insultos. Então, a gente precisa identificar a causa porque muda o tratamento, mas tem que lembrar que o paciente que internou com sepse, se eu faço aminoglicosídeo, se ele usa contraste dependendo do paciente, se ele fica hipovolêmico, se ele usa anti-inflamatório, ele vai ter também uma piora daquela IRA mesmo que a sepse esteja sendo tratada. Então, é muito importante a gente ter cuidado para não causar mais insultos.
Então, começando com as etiologias, assim como a investigação etiológica, vai depender muito do que eu estiver imaginando que tem de diagnóstico pela minha história clínica e depois pelos exames complementares. Cada uma das etiologias tem um tratamento específico. Eu botei alguns exemplos de tratamento específico que a gente tem. Né? Na GNRP, dependendo da etiologia, ainda muda, mas em geral a gente vai fazer ciclofosfamida com ou sem plasmaférese e metilpred. No rindomieloma, eu vou fazer químio com bortezomib em geral, ou hoje em dia algum anti-CD38, e é discutível, mas posso fazer diálise de cadeias leves. Nesse momento eu não tenho ainda um estudo que mostrou como desfecho primário, diferença de desfecho, quando eu fiz a retirada de cadeias leves mecanicamente falando. Então, na prática, alguns serviços fazem, mas não que seja isso baseado em evidências. Mas eu posso tratar com eculizumab, posso tratar com plasmaférese em alguns casos, posso tratar com suporte apenas, corticoide, hepato renal, vou falar na aula de hepato renal. Então, só para vocês entenderem que cada etiologia tem um tratamento específico e, por isso, é muito importante a gente procurar a causa, tá? Não é preciosismo. Uma das causas mais frequentes, vocês já sabem, mostrei no estudo, é hipovolemia, por isso que eu gosto de mostrar esse slide. Então, é muito importante a gente lembrar que pacientes com DRC e com cardiopatia, ou os dois, eles têm muito mais chance de passar de um polo para o outro rapidamente com fluidos. Então, do hipo para o hiper e do hiper para o hipo também quando eu uso diurético. Então, tem que ter muito cuidado, tem que avaliar mais de perto, muitas vezes fazer alíquotas menores para diminuir esse risco. Para ajudar, a gente tem hoje em dia várias ferramentas. Uma delas é o ultrassom à beira-leito, ou POCS, onde a gente vai tentar avaliar qual é a volemia em geral do paciente. Claro que ele tem outras utilidades, como descartar pós-renal, como avaliar o tamanho do rim, até para avaliar em relação a CDRC ou IRA. A gente tem também benefícios por função de acesso, né? Avaliação de derrame pericárdico. Mas, na NEF, para a IRA, o mais importante, no dia a dia que mais muda a conduta, é realmente a avaliação de volemia, de fluido responsividade, principalmente através da via cava, pipes, e de fluido tolerância, principalmente através de pulmão. Então, é muito útil na hora de decidir, vou fazer mais ou menos volume, a gente avaliar, né? Não é o objetivo da aula falar de POCS, mas só para lembrar que isso sim tem sido cada vez mais utilizado na prática clínica. Eu não lembro de questão de POCS, para ser bem sincero, mas daqui a pouco acaba caindo, hein? A fluidoterapia, ela é indicada quando é um caso nítido de pré-renal, mas não é indicada para qualquer IRA. Então, muito cuidado, esses pacientes que estão internados 6 dias, 10 dias em UTI e começa a fazer IRA, uma IRA intra-hospitalar, ele pode ter uma pré-renal, mas ele tem que ter algum contexto clínico, tá em jejum, tá sem nenhuma hidratação, tá com diurético que fechou 3 litros positivo, diarreia, febre, alguma coisa que justifique por que ele está tendo pré-renal enquanto ele está internado, né, na UTI. Então é algo que a gente precisa ter cuidado, porque a gente vê na prática muita gente soro, como se fosse tratar qualquer causa de IRA. E aqui eu trouxe só para mostrar não vou dizer uma polêmica, mas para mostrar que tem outra situação também que pode ter mais IRA pré-renal, que é aqui uma IRA no pós-operatório de cirurgia, né? Aqui abdominal, porque o abdômen perde muita água insensível, né? Muita perda insensível por conta de ser uma cirurgia longa e com exposição de muita alça e de muita área, né? De perda de água. Então é uma das situações que a gente é mais proativo para fazer volume. Nesse estudo, todos os pacientes já tinham feito 3.000 de... Não, desculpa. Nesses pacientes, eles estavam 24 horas ali, são 3.000 pacientes, né? Estavam 24 horas ali em avaliação no pós-operatório de cirurgia abdominal. E eles fizeram IRA e eles viram se eu fazer mais ou menos volume foi melhor ou pior em relação à IRA. E aí o restritivo fez 3.700, né? Então, mesmo sendo restritivo, fez bastante volume, né? Não sei exatamente por quê. E o grupo liberal fez 6 litros de volume. O grupo liberal, eles tiveram melhor desfecho em relação à IRA. Então, aqui a incidência de IRA foi 8,6% versus 5% no grupo liberal, com diferença estatística. Então, é um estudo randomizado, interessante de a gente conhecer, né, publicado no New England. É uma situação que no dia a dia a gente acaba optando por fazer mais volume, não que 3 litros seja pouco, né? A fluidoterapia tem vários protocolos, né? Hoje em dia até incluindo POCS, ultrassom para avaliação.
Mas a gente tem vários protocolos e eu gosto desse do Jean-Louis Vincent, que é uma grande autoridade de UTI. Então, primeiro eu vou avaliar se o paciente tem de fato um quadro clínico sugestivo de hipovolemia, como eu comentei, não é porque está lá na UTI com IRA que eu vou pensar que é hipovolemia. Se ele tem tudo muito típico, eu vou já fazer volume, não tem por que não fazer volume, né? Claro, agora talvez com uma avaliação de ultrassom de pulmão para ver se também tem segurança de fazer volume, né? Se por acaso é um quadro não tão típico, não tem uma história característica, não tem um quadro de taquicardia, hipotensão, é um paciente que eu não sei de fato se é pré-renal ou não, aí eu vou tentar usar os parâmetros de fluido e responsividade, né? Na prática, como eu falei, a gente usa mais a via cava inferior, avalia se ela está em mais de 2 centímetros e uma variabilidade maior do que 50%. No caso, menos de 2 centímetros e maior que 50%. Se tem os dois, muito provavelmente fluido responsivo. Se você quiser fazer o Vexus, eu vou ter a via cava maior do que 2, e aí eu passo para avaliação de Doppler de via hepática, portal e de interlobular renal. Se você tem zero veia acometida, é pouco provável que ele tenha hipervolemia, então pode fazer mais volume. Uma das 3 com sinais de hipervolemia já gera uma dúvida, 2 ou 3 das 3 é muito provável que tenha hipervolemia, melhor não fazer, tá? Isso, óbvio, vai ser avaliado individualmente, caso a caso. Lembrar que entre cristalose e coloide, albumina não tem diferença em teoria de desfecho, então a gente prefere cristalose na maioria dos casos. Alguns estudos com albumina em sepse têm sido bom, outros coloides todos muito negativos, né, gelatinas, a gente não usa mais. Lembrar que entre balanceada e salina tem muita polêmica entre qual é melhor ou não. Tem estudo mostrando que a salina dá mais IRA, tem estudo mostrando que foi igual. Então muita gente prefere fazer o ringue por causa disso. Eu gosto de olhar quanto já está o sódio do paciente, se eu vou fazer alguma solução com cálcio ou não, ao invés de somente falar vou fazer ringue para todo mundo. Mas os estudos são conflituosos nos resultados. Tem essa discussão se eu dou mais ou menos volume, né? Em geral, eles chegam num desfecho parecido, tirando pós-operatório, e a gente acaba ficando naquele time droga vasativa, time fluidos, né? Eu sou time droga vasativa menos fluidos, mas longe de achar que Nora é isenta de riscos. Time, a gente não sabe se vale a pena fazer volume num paciente que já foi bem expandido, que está 10 litros positivo, quanto fazer nesse paciente. É uma situação difícil, não tem uma resposta certa. Em algumas situações, a gente sabe que tem mais risco. Então, tem um estudo recente com dialíticos, nem lembro o nome dele, mas que mostrou que ser mais restritivo foi bom. Então, eles expandiram 20 ou 30 ml por quilo por expansão num paciente com sepse, e aí eram todos dialíticos. Eles viram depois, quando faziam uma versão mais liberal, se não me engano, eles usaram mais 2 litros, e a versão restritiva que não recebeu mais nada, depois dessa já expansão, o grupo que recebeu menos volume no dialítico foi melhor. Um pouco óbvio, né? Mas é bom mostrar o óbvio. Então, é algo que a gente tem que ter cuidado também. Cardiopatas, idosos, mesma coisa, né? O dialítico, principalmente o oligúrico, mas qualquer um deles já vai lidar menos, vai dar pior com o volume. Como evitar novos insultos? Então, tem os scores de risco, tem vários scores de risco para cirurgia não cardíaca, para cirurgia cardíaca, né? O AKICS é um dos mais famosos, porque é do Henrique Palomba, né? É um brasileiro, então é interessante saber os critérios. Ninguém vai pedir para você calcular isso. Provavelmente eles vão só falar qual o nome de uma calculadora, né? Tem do Ravindra Mehta, tem da Cleveland Clinics, que é uma das que vem sendo mais utilizadas, tá? Então tem várias, hoje em dia, calculadoras de risco, né? A ideia é, se tem risco alto, é avaliar se a gente vai ter que usar aminoglicoside como uma profilaxia, se não vale a pena já pedir creatinina ali com 12 horas, monitorizar diurese com sonda, deixar o paciente com monitorização invasiva. Então tem várias coisas que a gente pode fazer nesses casos. Os alertas, que estão falando-se muito hoje em dia, até vou mostrar o estudo randomizado que saiu, que é a gente ter um sistema que avisa ao médico assistente quando o paciente tem IRA. Parece ótimo. No Brasil tem um estudo do pessoal lá de Rio Preto, que mostrou, Everson Quintino, estava lembrando, que mostrou que a gente ter esse alerta no estudo retrospectivo foi bom em relação à progressão da IRA. Então, pacientes com IRA cardíaco 1, eles evoluíram menos para cardíaco 2 ou 3 quando o nefro foi convocado. Lembrando que a equipe assistente não era obrigada a fazer o que o nefro queria, ele anotava o que ele achava que tinha que fazer e eles seguiam ou não. 5% dos pacientes estavam com AINES, e passou para 3%, né? Não foi para 0%, por incrível que pareça, depois da avaliação. O fato é que
Quando a gente chegava no CADIGO 1, os pacientes tiveram menos mortalidade em 30 dias. Quando já chegava no CADIGO 2 ou 3, não deu diferença estatística. Então, chegar precocemente faz muita diferença para a gente ter uma eficiência maior para retirar a causa. É retrospectivo, não dá para falar com uma verdade absoluta, mas só para vocês saberem. E no Congresso Americano, em 2024, tivemos um novo artigo, né, publicado no JAMA, onde foi feito mais ou menos a mesma coisa. Tinha o CAT-AKI, que era o time de resposta rápida da Nefro. Não eram obrigados a também fazer o que o Nefro orientava, e isso aconteceu, acho que foi em Yale e na Mayo Clinic, não lembro exatamente o nome dos hospitais, mas eram 2 grandes hospitais dos Estados Unidos. Eles viram que os pacientes que foram avaliados pela Nefro, e aqui bastante pôde ler o artigo, não teve diferença de desfechos em relação à IRA ou mortalidade. Apesar da gente ter chegado lá e visto os pacientes, não teve diferença de desfecho duro. Apesar de a gente ter visto uma mudança grande nas recomendações de avaliação, principalmente diagnóstica. Então, pedimos mais urina 1, mais investigação com ultrassom, para a gente achar a causa da etiologia. Infelizmente, não teve diferença de desfecho, porque as condutas em relação ao tratamento não mudaram. Então, a maioria das ultrassons vieram normais, as urinas vieram normais, como elas realmente são. Então, o médico assistente que estava vendo esses pacientes já teve a sagacidade de falar assim, vou expandir, vou fazer furo, vou fazer antibiótico, vou fazer albumina. Os desfechos, todos eles, de conduta foram iguais, de tratamento foram iguais. Então, por isso, não deu diferença. Então, isso, então, mostra que talvez um dos pontos mais importantes seja botar o e-alerta em hospitais que tenham uma deficiência maior de assistência dos médicos, das equipes de enfermaria, de UTI. Então, isso é um ponto importantíssimo, provavelmente, para o e-alerta fazer diferença. Nefrotoxicidade é super importante, seria um dos pontos mais importantes do e-alerta, já que a gente vai ter o farmacêutico também observando naquela prescrição se tem algo a ser mudado ou não, ajustado ou não. Lembrando que tem as drogas que são diretamente nefrotóxicas e as drogas que são necessárias fazerem ajustes sem ser nefrotóxicas. Todas precisam ser corrigidas. Apesar da polêmica da sepsis se vai corrigir ou não. Sempre procurar a opção menos tóxica. Hipovolemia associada à nefrotoxicidade piora muito o prognóstico. Combinações nefrotóxicas, aminoglicosídeo com vanco, por exemplo, é péssimo. Potencializa muito a chance de IRA. Quando possível, fazer nível sérico. Quando possível, sempre seria, né? Monitorizar diurese e função renal. E sempre pesar risco-benefício em algumas situações como químio ou pacientes oncológicos e sepse. Será que eu vou já corrigir a dose? Será que eu vou baixar a dose da quimioterapia, da imunoterapia ou não? Né? São situações difíceis que a gente precisa individualizar. E o tratamento da causa, da urgência, da emergência, que a gente vai comentar nas próximas semanas. Prognóstico da IRA é bem ruim. Dependendo do estudo, é 50% até, aqui no Brasil, 70% de mortalidade quando entra em diálise na IRA. Então, infelizmente, muito a melhorar, principalmente na sepse. Então, quanto pior o estadiamento, maior a chance de morte e também de acordo com outros parâmetros também. A gente sabe que além de risco de morte, tem um risco grande de DRC. Então, os que sobrevivem entre os dialíticos, se a taxa de tração é menor que 30, em geral 80% deles ficam dependentes de diálise quando eles chegam a diálise. Então, já era estágio 4, precisa de diálise, muito difícil tirar de diálise. Se era pacientes com mais de 30 de taxa de filtração, aí tem uma chance alta de recuperação, dependendo do tempo, da duração, né, da IRA, da intensidade, né? Não é uma verdade absoluta. Esse pós-IRA, então, é muito importante acompanhar, seja o paciente que ele recuperou a função ou não. Já tem até guidelines de recuperação de função renal para a gente saber como fazer. Então, essa é uma das formas, né, esse CAMPS, para avaliação de função de pós-IRA, né, para avaliação num paciente com IRA prévia, para a gente diminuir o risco dele ter uma nova IRA ou um aumento de mortalidade. Então, é muito importante lembrar de avaliar a função com frequência. Às vezes a creatinina não é confiável, porque ele está sarcopênico. Importante pedir urina para ver se tem albuminúria, que piora o prognóstico. Não sabemos ainda se o IECA vai fazer diferença nesse contexto pós-IRA. Alguns trabalhos sugerem que sim. Lembrar de educar sobre riscos de IRA, de possíveis etiologias de IRA, como desidratação, como nefrotoxicidade, como sepse.
ajustar a dose, muito frequente a gente receber no ambulatório, paciente que estava internado e agora está ficando hipotenso, porque aumentaram muito a medicação, lá estava hipervolêmico na internação e agora não está mais. Então, muito cuidado com o paciente quando sai de alta. Às vezes ele começa a recuperar a função muito mais do que a gente esperava, muda completamente a conduta, tá? Além de lembrar que às vezes piora de novo e tem que ajustar de novo. Lembrar que hipo e hipertensão são muito ruins e que está se sentindo mal, parar medicações como inibidor de SGLT2, diurético, IECA-BRA, Spiro e procurar o médico. Em pacientes que estavam em diálise, mantêm-se em diálise principalmente, lembrar que na IRA a gente vai ter que ter cuidado com peso seco, volemia e o acesso para ter menos riscos para o paciente. Então, será que é hora de pedir uma fístula? Será que é hora de a gente baixar, aumentar diurético? Então, são algumas nuances diferentes do dialítico. Isso não tem muito bem definido em que momento eu vou pedir o acesso no paciente com IRA, uma fístula, né? Um PERM para qualquer paciente com IRA que sai de alta em diálise é obrigatório, teoricamente, né? Na prática a gente sabe que não. E para terminar, uma mensagem que eu falo já tem muitos anos, que é uma mensagem sobre a importância de educar sobre IRA, né? Então, vocês que estão assistindo para o nosso curso de prova de título, vocês são educadores, vocês são transmissores da mensagem. Para pacientes que têm IRA, para as equipes assistentes ficarem atentas, né? Cada um no seu protocolo, na sua realidade, porque normalmente a nefro é convocada muito tarde. Como eu mostrei, pode fazer muita diferença. Então, a gente conseguir disseminar esse conhecimento entre os pacientes, entre os profissionais que não são nefrologistas, vai fazer muita diferença para os nossos pacientes. Tá bom? Isso aí e até a próxima aula, pessoal.